Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de física comigo, professor Guilherme Dal Moro. Na aula de hoje a gente vai estudar soma de vetores e vamos ver que nem sempre a soma de 1 mais 1, por exemplo, dá 2. Como assim, professor? Para mim, 1 mais 1 dava 2. Mas na aula de hoje nós vamos ver que em uma soma de vetores nós temos que levar em consideração a direção e o sentido. Esses dois elementos então fazem toda a diferença. Muitas vezes o resultado do vetor resultante não é exatamente igual à soma aritmética dos módulos dos vetores que estão sendo somados. Então, nem sempre numa soma de vetor 1 mais 1 vai dar 2. Vem comigo que eu vou te mostrar um exemplo para você entender isso. Muito bem, pessoal. Então, neste exemplo que você vê aqui, nós temos dois vetores. Um vetor A, cujo módulo, então essas duas barras significam módulo, é igual a 20. E um vetor B, cujo módulo é igual a 30. E a pergunta que eu faço é a seguinte. Vamos supor que eu somo esses dois vetores. Será que o módulo desses dois vetores vai ser igual a 50? Será que vai ser 50? Bom, a soma, o módulo da soma desses dois vetores pode ser 50 desde que eles estejam na mesma direção e sentido. Por exemplo, se eu tiver o vetor A apontando para a direita, então aqui vamos supor que está o nosso vetor A para a direita e o vetor B também para a direita, a soma desses dois vetores vai dar, sim, 50. Porém, se o vetor A estiver apontando para a direita e o vetor B estiver apontando em outro sentido, por exemplo, para cima, no sentido vertical para cima, esse resultado de 50, que é a soma dos vetores 20 e 30, não é mais uma verdade. O módulo do vetor resultante não vai mais ser 50 newtons. Então essa é uma primeira coisa que você tem que entender na soma de vetor, que ao somar vetor, você não está só somando números, você tem que levar em consideração também a direção e o sentido desses vetores que possuem um módulo, isto é, que possuem um número associado a eles. Então vamos voltar aqui para a lousa que eu vou mostrar então uma das regras, que é a regra do polígono. É uma regra muito interessante, muito poderosa, eu diria, para a gente compreender o que é uma soma vetorial. Ela é pouco utilizada quando a gente quer determinar os valores numéricos dos vetores que estão sendo somados. Mas para entender o que é a soma de vetor, a regra do polígono é muito importante, ela é muito poderosa. Então vamos ver aqui esses três vetores. Eu tenho o vetor A, esse vetor A está na diagonal para a direita e para cima. O vetor B, que está para a direita e para baixo, e o vetor C. O que nós temos que fazer na regra do polígono? Na regra do polígono, nós temos que colocar um vetor atrás do outro, um vetor após o outro. Então, eu vou determinar o vetor resultante, vamos chamar de R, O vetor R é o resultante, ele é igual à soma de A mais B mais C. Vou fazer uma soma desses três vetores que nós temos aqui. Então, primeiramente, eu vou colocar o vetor A no nosso plano, aqui que tem os quadradinhos, esses quadradinhos aqui estão aqui para facilitar a representação dos vetores. Então vamos indicar primeiramente o vetor A, na sequência o vetor B, vetor B 4 quadradinhos para a direita e 2 para baixo, está aqui. Então este é o vetor B, este é o vetor A. E por último, o vetor C, que mede 3 quadradinhos aqui para baixo e 2 para a esquerda. Então, este é o vetor C. O vetor resultante da soma de A com B com C é aquele que sai da origem do nosso sistema. Então, ele sai aqui da origem e vem até o final, até onde tem aqui o vetor C. Então, esse vetor que eu vou traçar aqui é o vetor resultante. Então, observe que o vetor resultante, ele tem uma medida na horizontal de 1, 2, 3, 4, 5, e para baixo ele mede 2. Se você fizer essa soma aritmeticamente, isto é, se você pegar somente a parcela x do vetor A, então o AX
mede 1, 2, 3. O BX mede 1, 2, 3, 4. E o CX é igual a 1, 2, mas ele aponta para a esquerda, vou colocá-lo então com sinal negativo. Então o vetor resultante Rx é igual a 3, 7, 7 menos 2, 5. Então observe, o vetor Rx tem módulo 1, 2, 3, 4, 5. Então o resultado gráfico bateu com a soma aritmética das componentes horizontais dos vetores A, B e C. E se nós fizermos o mesmo agora na vertical, isto é, somar o AY mede 1, 2, 3 quadradinhos, o BY mede menos 1, menos 2, e o CY mede menos 1, menos 2, menos 3. Isso vai dar, então, um RY igual a menos 2. Observe que o vetor resultante R, aqui na nossa representação gráfica, está apontando para baixo e o módulo dele, de fato, é igual a 2. Então, 2 para baixo. Então, esta é a regra do polígono. Ela é extremamente importante para a compreensão do que é uma soma de vetores. E agora eu vou mostrar para vocês mais algumas situações, mais alguns exemplos da soma vetorial, mas agora fazendo a soma aritmética também a partir das direções desses vetores. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então aqui nós temos os vetores na mesma direção. São dois vetores que nós temos, o vetor A e o vetor B. Eu vou primeiramente fazer uma espécie de regra do polígono, isto é, eu vou colocar o vetor A, primeiramente, então ele tem módulo de 1, 2, 3, 4, 5. O módulo do vetor A é igual a 5. E na sequência, então aqui está o vetor A, na sequência eu vou representar o vetor B, cujo módulo é igual a 2. Então aqui está o vetor B, no final do vetor A. Observe que o vetor resultante, ele começa mais ou menos aqui, ó, nessa posição, e vai até o final, onde acaba o vetor B. Este é o vetor resultante. Ele é igual à soma de A com B. Mas nesse caso, quando os vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido, você já deve ter notado que essa soma vetorial se reduz a uma soma aritmética. Isto é, se o vetor A vale 5, o seu módulo, e o módulo de B vale 2, o módulo do vetor resultante vai ser igual a 7. Então, neste caso, a soma vetorial se transforma em uma soma escalar, ou melhor dizendo, numa soma aritmética. E essa informação é muito importante, porque na maior parte das somas, os vetores, a gente vai tentar fazer então com que a soma vetorial se resuma a uma soma aritmética. Vamos então para vetores na mesma direção, mas em sentidos opostos. Então aqui nós temos o vetor A, mais uma vez, com módulo igual a 5, e o vetor B também com módulo igual a 2. Porém, agora, nessa situação, ele está apontando para a esquerda. Então, como que vai ficar a soma desses dois vetores? O vetor A, então módulo 5, 1, 2, 3, 4, 5, para a direita. E o vetor B, saindo aqui do vetor A, no final dele, agora para a esquerda. Quanto que vai valer o vetor resultante? O vetor resultante vai sair daqui, ó, do início do A, e vai até a ponta de B. Então, esse é o vetor resultante. Observe que o vetor resultante, mais uma vez, é igual à soma vetorial de A com B. Mas, nesse caso, o módulo de B, ou melhor dizendo, nesse caso, o sentido de B é negativo. Então, o R, que é o resultante, é igual a mais o B, que tem sentido negativo. Consequentemente, o vetor resultante A vai ser igual a o vetor resultante, R, vai ser igual a A menos B. Logo, quando os vetores estão na mesma direção, mas em sentidos opostos, a soma vetorial se resume a uma subtração aritmética dos valores.
Muito bem, pessoal. Então hoje nós vimos a regra do polígono, vimos a soma de vetores na mesma direção e no mesmo sentido e em sentidos opostos. Na parte 2 dessa aula, que você vai clicar no link aqui embaixo, você vai ver então como fazer a soma de vetores em direções perpendiculares e a soma de vetores em direções quaisquer. Então eu espero vocês lá. Até!